Luísa, tô muito feliz de falar com você depois de tanto tempo que a gente não se encontra. E eu tô muito feliz desse nosso reencontro, viu? Mesmo que virtual. Eu também tô super feliz, Thaís. Eu tava até pensando que as redes sociais aproximam muito as pessoas, né? A gente se reencontrou na rede social, a gente não se via há tantos anos. Você tava até comentando antes, né, da gente começar a entrevista de uma foto que eu te enviei esses dias, né? Deu pequenininha. Eu nem lembrava mais. Falei, gente, eu mandei mesmo essa foto. Quantos anos você tinha quando a gente se conheceu? Cara, eu não sei quando eu fiz o sítio. Eu acho que eu fiz o sítio 98, 99. Foi meio essa época? Era 2000, 99, 2000. Foi o primeiro ano do sítio. Não, era muito novidade. E uma coisa muito bacana é que você foi a primeira criança a fazer Emília, né? Primeira criança. Só tinha adultas no teste. Eu caí lá de paraquedas. Gente, como é que foi isso, assim? Como é que chegou Emília na sua vida? Ali com uns 4 anos, na verdade, que foi a primeira vez que minha mãe me levou na agência, porque as pessoas diziam que eu era muito expressiva e eu queria muito entrar na televisão. Era como se fosse um sonho. Eu queria entrar nas novelas, eu queria entrar nos comerciais. E daí eu falava que era entrar na televisão. Só que assim, pra mim, o que era entrar na televisão, né? Viver aquelas histórias. Eu não tinha consciência do que era entrar na televisão. Alguém falou pra minha mãe que tinha uma agência e tal, minha mãe me levou, mas eu era muito nova ainda. Minha mãe falou, não, isso aí vai ser muito complicado pra ela, deixa, sabe, quem sabe um dia. Meu pai também super preocupado, aí eu continuei pedindo, né. Daí quando foi ali uns 6 anos, que foi a época, acho que uns 5 para 6, a época que eu entrei no sítio, foi tudo no mesmo ano, em 2000 mais ou menos, fiz uns testes, eu fiz uns comerciais. Aí eu fiz uma participação em Laços de Família, que até passou agora na reprise, muito engraçada, eu pequenininha. No mesmo ano, eu fiz o teste pro sítio, que era, na verdade, narizinho. Eu ia fazer a narizinho, o teste do narizinho. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu ali, aí eu caí no teste da Emília, mas eu não vou lembrar. É que você era muito pequenininha, né? E de certo foi algum diretor, algum produtor visionário que olhou e falou, gente, essa menina é muito talentosa, vou botar ela pra aquele outro negócio ali porque eu acho que vai dar certo. Você não se lembra não do Nelsinho, Nelson Fonseca? Nelsinho Fonseca? Muito, então, lembro demais. Eu falo com ele até hoje, foi ele que me colocou no teste da Emília. Agora eu não sei como é que o texto caiu na minha mão, que minha mãe me corrigiu essa história, então melhor eu não contar ela errada. Você ficou vários anos no sítio, né? Mas assim, você conseguiu ter uma infância, porque eu comecei a carreira com 12 anos. Já foi numa fase ali pré-adolescente, né? Então eu vivi a minha adolescência muito entre sete de gravações. Eu brincava que no final de semana as crianças iam visitar a avó, eu ia fazer gravação externa, eu ia viajar. Você sente que você teve uma infância bacana, de uma criança normal que faz coisas normais, ou você fala, não, realmente dei uma pulada de etapa aí porque era muito corrido? Não, eu costumo dizer assim que eu ganhei muitas coisas, porque eu tive a oportunidade de explorar essa coisa artística que tinha dentro de mim, que era muito natural e precisava botar pra fora, sabe? Mas a gente não pode dizer que assim, foi tudo perfeito, né? Eu às vezes fico, a gente só fala, né, que a gente tá falando numa entrevista e tal, então daí a gente quer resumir. Mas assim, a verdade é que tem processos dificílimos, né? Tipo, uma criança num set de gravação e às vezes tem uma produção que não tem tanta paciência e daí vem outra pessoa. Assim, graças a Deus no sítio a gente tinha uma equipe muito boa e o Talma em especial era um diretor que ele tinha uma coisa assim que ele se preocupava muito com a gente. Muito carinhoso, né? Muito. Eu trabalhei com ele e eu achava ele assim um cara incrível, incrível. Ele tinha uma característica de ser um líder muito firme, né, com toda a equipe, mas ele tinha uma sensibilidade de que ele estava trabalhando com crianças e que também a gente precisava curtir aquilo que eu estava fazendo. Então, do nada, assim, no meio da gravação, ele trazia um pote de jabuticaba, mandava fazer um brigadeiro, parava a gravação pra gente comer um brigadeiro, porque era assim, 50 cenas num dia, com aquela roupa. Aí daí tinha externa, que era super calor e estúdio. Aí depois do Talma veio a Sininha, depois o Manga, que também era um doce. Então, assim, a gente teve equipes muito boas, mas momentos muito difíceis, né? Tinha dia, por exemplo, que eu saía da escola e eu tava muito cansada
cansada, sabe? Aí minha mãe falava assim, você quer parar? Porque você tá muito cansada, sabe? Isso é cansativo, você vai ter um dia intenso e tal. Você quer que eu converse com eles, sabe? A gente pode... Daí eu falava, não, não. Então, assim, minha mãe sempre ela dava a situação, assim, sempre muito clara pra mim, o máximo que eu pudesse entender. Eu sinto que eu tive um tempo muito bom de infância, com muitos desafios, muito amadurecimento também. Eu acho que isso foi bom pra eu amadurecer, porque eu era uma criança muito explosiva, muito agitada, sabe? Eu tinha muita criatividade, muita vontade de, sabe, me expressar, e eu fui sendo trabalhada. Como é que foi isso na adolescência pra você? Ser a Isabelle Drummond, Rede Globo, aquela visibilidade toda. Como é que foi isso pra você na adolescência? Eu não parei, né? Então daí eu tive meio que passar por todos os processos de uma criança, de uma adolescente, trabalhando e aparecendo. Então, assim, teve um determinado momento que foi bem difícil, assim, pra mim. Porque eu tava começando, eu acho que foi... Sabe aquela coisa que você vai começando na adolescência, né? Já é um momento de transição, a adolescência é um momento difícil. E eu passei continuando a fazer tudo que eu fazia, né? Trabalhando, dando entrevista, não sei o quê, sendo conhecida, estudando. Primeira parte da adolescência foi muito difícil pra mim. Porque eu comecei a ficar mais introspectiva e eu acho que eu comecei a, como é que eu posso te dizer, refletir todas as coisas que eu tinha vivido, né? Eu já sou uma pessoa naturalmente reservada. Apesar de que eu era uma criança super explosiva, se eu tinha que me expor, tipo, na frente de uma entrevista, na frente de muitas pessoas, isso já não era tanto a minha praia. Eu gostava do diálogo. Eu gostava, sabe, de conversar com as pessoas aqui, na real. Por isso que as câmeras não me incomodavam, porque eu continuava tendo essa relação e as câmeras estavam ali. Eu nunca tive problema com as câmeras por causa disso. E essa coisa da exposição era uma coisa super difícil pra mim. E aí na adolescência foi assim, o auge da dificuldade, porque eu só queria me esconder. Era o meu tempo de ler Mutações, da Liv Ullmann. Você já leu esse livro? Qual? Mutações, da Liv Ullmann. Não. É uma atriz norueguesa, era atriz de Bergman, né? Foi a esposa dele e tal. E eu ganhei esse livro de uma amiga atriz na minha adolescência. Foi um livro, assim, que marcou minha adolescência, porque eu acho que descrevia um pouco. Eram processos diferentes, porque ela já era uma mulher mais velha, ela estava contando a trajetória dela, mas me deu, né, uma noção de que eu estava nesses processos. O que está acontecendo dentro da gente não é muito visível, então as pessoas não entendem muito isso. Só quem tá passando é que entende. Então pra todo mundo tava tudo normal, eu era uma atriz famosa, eu tava trabalhando, isso e aquilo. Então assim, esse desencontro, né, que tava acontecendo entre mim e o mundo lá fora. Como é que foi essa transição pra você? Porque você é muito reservada, você é muito discreta. Então, assim, como que foi isso pra você? Essa coisa do primeiro beijo, ter sido um primeiro beijo exposto, de repente começar a se ver fazendo papel de mulher e as pessoas com interesse na sua vida pessoal. E você fala, peraí, eu sou atriz, eu tô interpretando personagens, a minha vida pessoal é minha, né? Como é que foi isso pra você? Porque você conseguiu se manter sempre muito discreta. Na verdade, assim, é uma coisa que fluiu naturalmente, assim, de mim. Eu tenho certeza que é uma coisa que Deus também cuidou. Tem coisas que estão fora do nosso controle. Eu fui me movendo de maneira bem intuitiva, né? De acordo com o que eu acreditava, de acordo com o que eu sentia, tentando não me agredir, né? Passar pelos processos da forma que eu achava que eram saudáveis pra mim, mas não muito pensado, né? Simplesmente vivido. Eu sempre gostei de ter uma vida muito normal, muito real, aquela coisa assim, fora, né? Eu nunca gostei de estar sempre, sabe, na coisa glamourizada da carreira. Eu gosto de pegar a bicicleta, eu gosto de ir ao mercado, eu gostava de estar com pessoas. Estava falando do primeiro beijo, só pra te responder essa pergunta, foi uma coisa complicadérrima pra mim, porque eu sempre fui muito preservada, né? Eu sempre me preservei muito. E o meu primeiro beijo foi bem novinho, acho que com uns 9 anos, e eles me enganaram, o diretor me enganou, ele disse que não ia ter, sabe? Aí combinou com o ator, e aí quando eu tava de olho fechado, porque era uma cena de atropelamento, daí ele foi e me deu o beijo. Isso assim, pra você pensar hoje, né, a gente que já fez tantas cenas de romance e tal, um selinho, né, uma coisa que você faz hoje a gente faz com tanta naturalidade, obviamente muito respeito, né, muita técnica, muito profissionalismo, porém, é uma coisa que a gente tem um certo costume de exercer no ofício. Então, quando isso aconteceu, pra mim, assim, foi quase, assim, que a pessoa tava me invadindo, porque não foi combinado comigo.
Enfim, essas coisas acontecem, né, no processo de criação artística. Algumas eu não sou a favor, porque eu acho que podem ser muito traumáticas. Eu converso muito com diretores, preparadores, e eu acho que, assim, a gente tem que entender que existe início, meio e fim. Tem que se ter um processo saudável para a alma, porque depois acabou, todo mundo dá beijo, tchau, e a gente sai dali, e quem é que vai estar depois conosco, sabe? Além de Deus. Tem que ter profissionalmente um acompanhamento para que a coisa, aquilo ali seja bem concluído, tanto, né, no ambiente profissional, quanto no nosso ambiente emocional, que é interno. Te responder também que você estava falando, como que você fez, né, para passar todos esses processos e tudo. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que tem alguns estudos, né, de Chekhov, que ele fala assim sobre o ator ter que ter uma coisa assim na identidade dele, na construção, né, dele de vida, na exposição, uma facilidade de se desconstruir e também de ter um espaço em você e na tua imagem, para que as pessoas possam enxergar alguém além de você. E sempre desde nova eu falava assim, eu não quero que as pessoas vejam demais a Isabelle e elas não consigam ver os personagens. Isso era uma coisa que desde adolescente eu ficava assim, que eu não queria sair demais, sabe, em veículos de imprensa o tempo inteiro, sabe, virar uma pessoa o tempo inteiro vista, que as pessoas iam olhar pra TV, elas iam lembrar dessas coisas. Isso era uma coisa que me incomodava. Eu queria mesmo era não ser tanto vista, para que as pessoas vissem em mim, e que eu acho que é o meu serviço, que é o que eu tenho para dar e que eu acho que é relevante, que é a arte, o entretenimento, sabe, as histórias que eu tô contando. Eu acho que isso é que é relevante. Eu achei o máximo do máximo você ter falado isso. Porque isso é exatamente o que você passa, é claro isso. Você conseguiu colocar em palavras agora 100% do que você demonstra. Saiba que você atingiu esse lugar onde você gostaria de atingir, você conseguiu. Sem ficar de uma forma grosseira, sem ficar de uma forma arrogante, ou, nossa, a menina não aparece, não gosta. Não, ficou muito claro que é natural e é pelo seu trabalho, é pela sua crença, é pelo que você acredita, entendeu? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, não estou perguntando, porque logo depois de tudo isso que nós conversamos, eu jamais faria essa pergunta. Eu não estou perguntando se você está namorando ou não. Eu só te pergunto assim, você não é muito namoradeira, né? Você é uma pessoa mais reservada, não é muito de ficar namorando, você busca uma pessoa ao invés de ficar naquela coisa de ficar pipocando por aí. Você consegue conciliar bem com o seu trabalho essa questão de manter essa parte amorosa da sua vida também reservada? É uma coisa que você procura esconder ou naturalmente você preserva? Na verdade, assim, principalmente na minha adolescência, isso era uma coisa que me incomodava, vou ser bem sincera, que as pessoas entrassem muito. Porque, gente, relacionamento, né, processos e também parte sentimental, são coisas que são muito, né, delicadas para as pessoas. Nem sempre é bom, nem sempre, sabe, termina bem. Eu, particularmente, não gostava de expor. Até porque eu tava, né, me conhecendo. A gente sempre vai estar nos conhecendo, né? Mas quando a gente tem algo mais sólido, né, tipo um casamento, algo que você pensou, algo que você construiu, você tem uma família, você já conhece bem o outro, né? Então você tem um relacionamento assim, eu acho que não tem... Legal. Não é que não tem problema, tem gente que não gosta. Mas também se você, né, se isso for uma mensagem legal, familiar, que faça bem, eu acho que não é uma coisa ruim de ser mostrada, claro, de acordo com cada um, né? Claro, dentro do limite de cada um. Dentro do limite de cada um. Tem pessoas que gostam de falar sobre a vida, né? Sobre o casamento, sobre a maternidade, sobre relacionamentos. Mas hoje em dia não é uma coisa que você já é mais tranquila com isso, não é uma coisa que você faz questão de esconder. Você simplesmente não faz questão de mostrar. É o contrário, né? Na verdade, assim, nada na minha vida pessoal mesmo, assim, no meu dia a dia, no que eu tô fazendo, eu faço muita questão de mostrar. Pelo contrário,
eu vivo as coisas que eu tô vivendo, tipo, eu tô vindo aqui trabalhar, eu tenho tais amigos, ou, sei lá, eu tenho um namorado. Coisas desse tipo são coisas que você simplesmente vive. Então, tipo assim, eu nunca fui o tipo de pessoa, até em rede social, que eu mostro muito. Eu mostro quando eu realmente eu tenho a intenção de mostrar alguma coisa, eu pensei... Você é preocupada com isso, né? Você é ligada nisso, no que vai postar. Eu tenho uma coisa natural, assim, que eu falo, não, será que isso aqui vai realmente ser agregar de alguma forma, né? Mas assim, normalmente, ou eu faço de forma natural, eu acho isso aqui muito incrível, ou eu faço intencionalmente, por questões profissionais, às vezes, né, coisas que a gente faz profissionalmente, ou às vezes projetos que eu preciso mesmo mostrar em determinados momentos para que pessoas ajudem ou se engajem. Eu mostro, assim, eventualmente, nos momentos que eu acho que são importantes. Mas assim, a minha vida pessoal em si é uma coisa que eu nunca mostrei mesmo, então assim... em qualquer área, inclusive na área emocional, é uma coisa que assim, apareceu, né, porque eu acho que é inevitável que em algum determinado momento você não vai se esconder, né, você vai viver. Eu preciso ir num restaurante que eu gosto, eu preciso ir no shopping. Então, você leva numa boa, não é uma coisa também que você vive, tipo, não vou fazer, vou sumir, vou distrair, vou passar por ali. Não, você simplesmente faz de uma forma natural. Já fiz muito isso, confesso. Eu já fugi de fotógrafo no shopping. Mas assim, às vezes não era nem com ninguém, era sozinha mesmo. Às vezes eu não vou, hoje ainda, em locais que eu sei que tem paparazzi. Eu acho que isso, assim, pode ser que as pessoas não falem, mas eu acho que isso é de modo geral. No nosso meio, porque nem sempre você vai querer ser vista mesmo por um monte de gente. Você vai querer passar como todas as pessoas, você vai querer sentar também e observar as outras pessoas, porque eu acho que a vida é isso. Você senta num local, você também quer observar. Você não quer só ser observada, você quer observar também, se dá esse direito, né? E eu sou uma pessoa que eu amo observar. Eu já até estudei psicanálise, eu viajava sozinha em alguns momentos e eu levava um caderno, porque quando você tá sozinha você tem mais tempo de olhar, né? Quando você tá acompanhada, às vezes você conversa e tal, fica meio entre você e quem você tá, seja um grupo, seja uma pessoa. Então daí quando eu viajava sozinha, eu levava um caderno, eu falava, essa viagem vai ser minha. Daí eu ficava observando várias coisas que eu via, culturais e tal. Eu tenho vários cadernos escritos de viagem, assim. Eu gosto disso. Agora, assim, no seu dia a dia, você é mais relax, você se permite mais ou é você... Porque eu sou muito aqui comigo, sabe? Eu sou bem regradinha, assim, com meus horários, com meus compromissos, com as minhas coisas. Eu gosto de fazer a minha agenda. Você é mais regradinha ou você já é mais relax? Eu sou mais regradinha. Eu tenho uma coisa, na verdade, isso foi uma coisa desenvolvida. Eu sempre fui muito tranquila. Eu gosto de um estilo de vida mais calmo. Mas quando eu comecei a empreender... e as demandas foram crescendo, eu tive que... não é que eu gosto da correria, eu particularmente não gosto de correria, eu gosto do ócio, porque eu acho que o ócio às vezes é muito saudável, não sempre. Eu acho que o ócio excessivo ele pode ser bem aprisionador, assim, eu acho que a gente se perde muito. Às vezes, sob pressão, às vezes a gente consegue... produzir tantas coisas legais também, e se a gente fica deixando muito vir, às vezes não vem nada também. Eu acho que assim como tudo, né, é muito bom a disciplina e a organização para a desorganização, vamos dizer assim. Porque quando você tem as coisas, por exemplo, se você vai aprender uma dança, um balé, um piano, para depois você fluir numa coisa espontânea, você precisa ter uma técnica muito bem colocada. Porque quanto mais organização, quanto mais você conhece, quanto mais você vai poder se mover com mais facilidade. Eu aprendi isso, tá? Isso não foi uma coisa assim que eu fui sentindo e eu própria descobrindo, não. Assim, eu caminho com muita gente, minha sócia, empresários, CEOs, pessoas que eu converso muitos ambientes que eu fui entendendo que às vezes, até a gente que tem a veia bem artística, a gente tem a tendência às vezes a deixar a coisa correr, que pra mim foi muito legal, foi combinar a parte artística com a parte empresarial. Eu acho que esses dois ambientes que eu caminho me fizeram muito bem. Porque até hoje, por exemplo, se eu for produzir alguma coisa artística, eu vou trazer algumas coisas que fazem parte do estilo, da mentalidade do âmbito empresarial, empreendedor e tal, que te traz um norte que eu acho que é uma boa combinação, sabe? Você perdeu seu pai muito cedo, né? E você trabalhando. Muito difícil isso, né? Isso aí foi também acho que uma das coisas que intensificou
esse momento. E daí, quando eu saí do sítio, foi justo quando eu perdi meu pai, né? Eu saí do sítio e todo mundo falava, ela nunca mais vai fazer nada. Ela nunca mais vai fazer nada. Ficou marcada pra sempre a Emília. E as Emílias falavam isso. Como que você chegou na fundação da ONG? Em que momento você falou, cara, eu preciso fazer mais? Eu acho que é um dom mesmo, sabe? Um dom de Deus. Eu até ia falar sobre esse tempo da pandemia, porque foi um tempo muito importante pra ONG, pros trabalhos sociais.